No dia 30 de setembro de 2005, o Serviço de Emergência dos Estados Unidos, o 911, recebeu uma chamada de uma garotinha de apenas 10 anos, completamente desesperada. A garota pedia por ajuda, pois havia tido um massacre em sua casa e ela não sabia se todos haviam sobrevivido. Robin Doan, de 10 anos, vivia em uma pacata cidade, em Pampa, no Texas, filha de Johnny Doan e Michelle. Seus pais eram separados, então ela vivia com o padrasto Brian, de 31 anos, seu irmão mais velho, Zack, de 14 anos, e sua mãe, Michelle, de 35 anos. A família morava em uma fazenda bem isolada, bem tranquila. O padrasto da Robin era um fazendeiro e a sua família era bem tranquila, uma família bem alegre. E na época do ocorrido, a família da Robin estava muito feliz porque a Michelle estava grávida de 6 meses e todos estavam animados com a chegada de um novo membro na família. Um dia antes do ocorrido, a família da Robin teve um momento bem alegre entre eles, já que o prato favorito da Robin havia sido preparado. Naquela manhã, a Robin nem podia imaginar o que lhe aconteceria no dia seguinte e que a sua atitude a tornaria a única sobrevivente. No dia 30 de setembro, todos estavam tranquilos na casa da Robin e a família toda já estava dormindo, quando por volta das 3 da manhã, alguém invade a casa da família da Robin. Naquele momento, quando as coisas começam a acontecer, a Robin relata que ela estava sonhando, quando começa a ouvir barulho de disparos. Então ela acorda e vai até a porta do seu quarto. Quando ela começa a ouvir passos se aproximando, ela se esconde ali na porta do seu quarto e ela vê um homem se aproximando, um rosto branco se aproximando. Nesse momento ela corre de volta para sua cama e ela se cobre com a coberta. E nesse momento ela fica ali parada, quietinha, apenas escutando o que acontecia. O atirador dispara 2 vezes contra o Robin. Um dos tiros pega de raspão em seu braço e o outro pega de raspão na sua perna. A bala ficou presa em um compartimento de plástico que havia perto da sua cama, e nesse momento a Robin então continua imóvel, fingindo que ela estava morta, enquanto ela escuta o homem ir até o quarto de seu irmão, e ela escuta mais disparos. A Robin, ela continua deitada no seu quarto, se fingindo de morta por cerca de 4 horas, até que ela então diz que percebe que ela precisava ser corajosa e pedir ajuda. Então ela sai do seu quarto e vai até o telefone da casa e faz uma ligação para o 911 por volta das 7 horas da manhã. Assim que a atendente começa a falar com Robin, ela então diz que havia escutado tiros em sua casa e que ela não sabia se todos estavam bem. A Robin estava bem assustada durante a ligação. Ela relata para a atendente que ela estava muito assustada e que ela queria a mãe dela. Ela então, mesmo muito assustada, ela consegue explicar para a atendente onde ficava a fazenda. Ela morava com sua família. Ela fala que a fazenda ficava na rodovia 70 e que cerca de 20 ou 21 quilômetros havia uma pista de boliche. Ela pede que os policiais fossem rápido até a fazenda porque ela estava muito assustada e preocupada com sua família. Cerca de 20 minutos depois, as viaturas chegam ao local, mais precisamente às 7h24 da manhã. Junto com os policiais também havia uma ambulância no local, que foram para ver como estava Robin e a família dela. E um dos agentes da polícia leva Robin até a viatura. Eles queriam tirar ela da casa, eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido, como tinha acontecido. Então, o receio de haver alguém ali no local. Já dentro da viatura, os policiais começam então a fazer diversas perguntas para Robin. E ela, gente, era apenas uma menina de 10 anos, então ela estava muito assustada depois de tudo que havia ocorrido com a sua família. Mas apesar de tudo que aconteceu, ela conseguiu responder as perguntas dos policiais com todos os detalhes que ela havia lembrado do que tinha acontecido naquela madrugada. A Robin consegue dar aos policiais o máximo de informações que ela sabia. Naquele primeiro momento, a Robin não perguntou sobre a família dela. Ela fala que ela temia qual seria a resposta dos policiais, então ela não pergunta. Um dos policiais, dos agentes policiais que estavam ali na ocorrência, chamado Chade Brooks, pergunta a Robin o que ela gostaria de fazer, ou se ele poderia fazer alguma coisa por ela, e ela então responde que ela gostaria de dar comida aos animais da fazenda. O policial então acompanha a Robin, mas após algum tempo a Robin começa a chorar, lembrando de tudo o que havia ocorrido com ela. E ela pergunta sobre a sua família e infelizmente ele teve que lhe dar as notícias sobre o falecimento de seus familiares e que ela era a única sobrevivente. Os policiais então começam a coletar, todas as provas ou evidências que eles tinham ali no local do que poderia ter acontecido com a família da Robin. E a primeira coisa que eles notam foi que a porta da casa havia sido forçada, a porta do fundo da casa havia sido forçada. A parte do trinco ela estava quebrada, então o invasor havia forçado a porta. Pela foto dá pra gente ver bem que talvez ele tenha dado um chute na porta, não sei. Outra coisa que os policiais também notaram assim de primeira é que não estava faltando nada na casa da família da Robin, não tinha nada mexido, então
a possibilidade de um assalto já era descartada, porque realmente estava tudo exatamente no lugar, não havia nada mexido, enfim. Que descartou ali a hipótese de que fosse um assalto, né, de primeira para eles. Eles perceberam que não era um assalto, que não estava faltando nada na casa. E eles também percebem que havia muitos cartuchos espalhados pelo chão da casa. E o homem que invadiu a fazenda, provavelmente ele entrou na fazenda da família da Robin e já começou a disparar. A Michelle levou 6 tiros, o Brian 3 tiros e o Zack levou também 3 tiros. A cachorrinha da família também foi morta pelo atirador. A Michelle nasceu no dia 1/10/1969 e era uma pessoa muito querida em sua comunidade. Eles eram uma família muito feliz, muito alegre, muito querida na comunidade deles. E os policiais, então, começam a tentar entender quem poderia ter feito algo assim com a família da Robin. Não havia nada de errado com eles. Nada que pudesse fazer com alguém imaginar que eles poderiam ter algum inimigo, enfim. Não havia nada de errado na casa. Eles eram uma típica família americana que estava esperando um bebê, que estava esperando um novo membro, e eles tinham uma vida completamente tranquila. Não dava para entender quem poderia ter invadido a casa deles no meio da noite para tirar a vida deles daquela forma. No momento em que a Robin, né, ela estava na sala de interrogatório falando com os policiais novamente, eles perguntam para ela o que havia acontecido naquela madrugada. Ela responde: eu preciso realmente falar sobre isso de novo. Eu já contei umas 10 vezes o que aconteceu e falar sobre isso me deixa muito triste. No momento ela chora e segura o seu ursinho nas mãos. Tudo estava sendo muito difícil para Robin, né? Imagina uma menina de 10 anos tendo que reviver todo aquele momento de novo para contar para os policiais o que ela tinha visto, o que tinha acontecido naquela madrugada. Mas ela novamente fala à polícia que ela havia escutado disparos, gritos da sua mãe, e quando ela levantou, ela observou pela porta, ela viu uma silhueta masculina, um rosto branco, se aproximando do seu quarto. Foi quando ela pulou na cama e o homem atirou contra ela 2 vezes e ela ficou fingindo de morta até a hora em que ela fez a ligação para o 911. A mulher que conversava com a Robin pergunta se ela sabia quantos disparos o homem havia feito e ela então surpreende os policiais dizendo que havia sido 15 disparos, o número exato de cartuchos encontrados pela casa. Os investigadores, então, eles tinham, né, uma verdadeira incógnita nas mãos. Quem havia tirado a vida dos familiares da Robin daquela forma? Como eu falei pra vocês, eles eram uma típica família muito querida na comunidade e estavam felizes esperando a chegada de um novo membro na família e tinham sido brutalmente assassinados naquela madrugada. Então, os policiais não tinham nem por onde começar. As investigações e informações que a equipe policial tinha não levavam a lugar nenhum. A única coisa que eles tinham como evidência sobre o ocorrido eram os cartuchos em casa, algumas pegadas do lado de fora da casa e marcas de pneu de um veículo que eles não conseguiram identificar. Então, eles não tinham por onde começar ou o que procurarem. Membros da família se tornaram suspeitos, eles ficaram sendo monitorados, até que eles então estavam quase chegando à conclusão de que talvez um usuário de drogas havia entrado na fazenda da família da Robin e feito aquilo com eles. Até que um crime ocorrido um dia antes, quase idêntico a familiares da Robin, havia acontecido no condado de Missouri, que chamou a atenção dos policiais pela semelhança do caso. Matthew McCool foi procurado por pessoas da sua família, relatando que eles não conseguiam falar com a sua mãe, chamada Doll, de 47 anos. O Matthew, então, ele tentou entrar em contato com sua mãe pelo celular e ela não atendia. Mas o Matthew sabia que ela estava com seu avô Orly, de 70 anos, então ele ficou tranquilo da situação inicialmente, porque apesar de não conseguir falar com a sua mãe, ele sabia que ela estava bem, que ela estava com seu avô, então ele nem imaginava o que podia ter acontecido com os dois. Mas após realmente não conseguir contato com eles, o Matthew foi então até a casa do seu avô, que era dono de um restaurante, e sua mãe estava ajudando naquela semana, mas quando ele chegou na casa do seu avô, ele se depara com outros parentes por lá que acabam dizendo para ele que a sua mãe e o seu avô estavam mortos. O Orly e a Doll foram assassinados. Quem encontrou os corpos foi um outro sobrinho do Orly, que também não estava conseguindo entrar em contato com seu avô, e ele então foi até a residência, e quando ele chegou lá, ele viu que a porta estava entreaberta. Quando ele entrou, ele encontrou o corpo do Orly e da Doll. A polícia foi acionada e quando já estava no local, o sobrinho notou que a caminhonete do seu avô havia sido roubada. Diferente do caso da família da Robin, onde nada da fazenda havia sido levado. No caso de Missouri, a caminhonete do avô dele havia sido roubada. Ainda averiguando o local, os policiais encontraram perto do corpo do Orly um recibo de um supermercado que havia sido retirado no dia 29 de setembro. A casa do Orly ficava a cerca de 8 quilômetros desse supermercado onde esse recibo havia sido retirado. Outro ponto que também foi relatado pelos policiais é que os cartuchos que foram encontrados na casa dos McCool eram uma munição diferente, que não era comum e não era fácil de se encontrar. Durante a investigação dos policiais que estavam ali entre os
os casos que haviam acontecido, os roubos, enfim. Ele relata que naquela mesma manhã havia ocorrido uma denúncia de roubo de Scott King, um homem que morava próximo à casa dos McCool. Nesse momento, os policiais conversaram com os vizinhos quando um deles relata que viu um homem na casa do Worley e que ele era muito parecido com Scott King, onde havia ocorrido a denúncia de roubo. A polícia, então, ela vai atrás do Scott King para averiguar o que, enfim, tinha acontecido, e ele fala que realmente havia acionado a polícia porque o seu filho, Levi King, havia entrado em sua casa sem a sua permissão quando ele não estava e que o Levi havia roubado muitas armas e munição. Imediatamente a polícia então compara as munições e o Levi, de 23 anos, se torna suspeito do assassinato da família dos McCool. O Levi King já tinha passagem na polícia por assalto e após esse assalto ele incendiou a casa que ele havia roubado em 2002, 3 anos antes de se tornar suspeito do caso da família dos McCool. Ele foi condenado a cerca de 14 anos, mas após cumprir alguns anos, o Levi então foi transferido a uma casa de recuperação. Quanto mais a polícia pesquisava sobre o Levi, mais as coisas se encaixavam entre os casos. Uma semana antes do ocorrido dos McCool, Levi havia fugido da casa de recuperação onde ele cumpriu o restante da sua pena e durante alguns dias ele ficou escondido na casa da sua mãe e a mãe dele levou então até a casa do seu pai, onde eles acabaram tendo um encontro ali problemático, onde houve uma discussão e o Levi acabou sendo expulso da casa do seu pai. Lembra que anteriormente eu falei para vocês que no caso do McCool, uma caminhonete foi roubada? Os policiais então registraram o veículo no sistema de roubos para que eles pudessem então localizar o veículo e um mandato de busca no nome do Levi também foi emitido naquele mesmo dia. Assim como a família da Robin, os membros da família McCool também não tinham inimigos, não tinham sinais de que havia sido algo premeditado por alguém e para o Matt, o filho da Doll, o neto do Worley, ele também acreditava que por conta do roubo da caminhonete haviam sido mortos. Só que nesse momento em que os mandatos haviam sido emitidos, o Levi já estava no México, na cidade El Paso, uma cidade que fica na fronteira do México e do Texas, e foi quando ele foi parado pela polícia. O Levi estava na caminhonete que havia sido roubada na casa do Worley. Em primeiro momento, os policiais relatam que o Levi estava bem nervoso, ele até se confunde ali na hora de entregar os documentos para os policiais, e naquele momento os policiais, então, devido ao mandato, perguntam se havia armas no seu carro, e ele diz que sim. Ele foi levado pelos policiais, então, para prestar depoimento. Enquanto os policiais faziam o interrogatório, em nenhum momento o Levi, ele se nega a responder, ou hesita em responder as perguntas dos policiais. Ele respondia exatamente tudo que os policiais lhe perguntavam. Ainda no México, ele foi interrogado e confessou ter roubado as armas da casa do seu pai e de ter assassinado os McCool. Naquele momento, ele foi deportado para Missouri, e já em Missouri, os policiais então começam a encaixar as peças sobre os assassinatos do McCool. Ele relata que após ter roubado as armas da casa do seu pai, ele observou o Worley saindo da casa dele, e então ele invadiu a casa dos McCool. Logo após ter visto ele saindo, quando eles retornaram, Levi disparou contra o Worley, ele perdeu sua vida instantaneamente, ele deu apenas um tiro no Worley. Já em Doll, ele relata que se assustou com ela, e então ele disparou contra ela várias vezes para ter certeza que ela estava sem vida. Ele relata que ele queria roubar a casa dos McCool, provavelmente ele já tinha ideia de roubar a caminhonete, mas como eles retornaram rápido, ele acabou tirando a vida da Doll e do Worley. E durante esse depoimento, Levi também fala que ele havia gostado da sensação de tirar a vida de ambos, que aquela adrenalina, aquela sensação, o cheiro de sangue com pólvora foi uma das melhores sensações que ele já havia sentido e que ele gostou muito de fazer aquilo naquele momento. Ele foi detido, após ele ter confessado que havia tirado a vida do Worley e da Doll. E depois de algum tempo, cerca de alguns dias, ele falava com um dos policiais que era encarregado da investigação do caso. E nesse momento ele falou para o policial: mas vocês sabem, que tem mais 4 no Texas. Naquele momento, os policiais então começam já rapidamente a pegar as mais informações com Levi. E ele disse que isso tudo tinha acontecido próximo a um lugar onde havia uma grande cruz. Não demorou muito para que eles ligassem o Levi aos assassinatos da família da Robin. Ele fala então para os policiais que após o ocorrido com os McCool, ele saiu dirigindo a caminhonete roubada sem um destino ao certo e acabou saindo do estado. E nesse momento ele se depara com uma fazenda isolada quando ele chega em Pampa, no Texas, onde a Robin vivia com sua família. Os policiais então, que por conta do horário, ele imaginou que eles deveriam estar dormindo. Após ele observar um pouco a casa, ele então invade a fazenda e o restante vocês já sabem. Diferente dos McCool, na família da Robin, a única intenção do Levi era de matar novamente.
ele não queria roubar nada ou qualquer coisa do tipo. E outra coisa que o Levi também confessou foi que depois de ter tirado a vida daquelas pessoas, dos familiares da Robin, ele ficou cerca de 2 horas dentro da casa. Então, enquanto a Robin se fugia de morta, realmente o Levi ainda estava dentro da casa. E se ela não tivesse ficado no seu quarto, ela poderia ter se deparado com o Levi quando tentasse pedir ajuda. Em 2006, além de confessar ter tirado a vida dos McCool, ele foi indiciado pelos assassinatos dos familiares da Robin. Como Levi já havia cometido crimes em estados diferentes, o caso dos McCool foi em Missouri e o da família da Robin foi no Texas, então foram 2 julgamentos. No caso dos McCool, ele confessou, então ele se declarou culpado e foi sentenciado no estado de Missouri a 2 prisões perpétuas consecutivas. Já no caso da família da Robin, o julgamento aconteceu em 2009 e a defesa tentou um acordo para evitar a pena de morte, mas essa era a intenção da promotora do caso, que negou esse pedido. Levi foi a julgamento com a possibilidade de ter recebido a pena de morte. Abordando aqui agora um pouquinho quem era Levi Kings, nascido em 1982 no Arkansas. Ele tinha mais 6 irmãos. O ambiente de infância do Levi não era nada agradável. Eles eram uma família com uma péssima situação financeira. O pai dele vivia entrando e saindo de empregos, então na maioria do tempo faltava até energia elétrica na casa. Aos 5 anos de idade, os pais do Levi se separaram, então Levi ficou morando com seu pai e seus irmãos. E assim, não havia regras na casa deles, as crianças chegavam a poder consumir álcool, e aos 12 anos de idade o Levi começou a experimentar drogas, e era comum ele usar entorpecentes junto com seu pai, que também o ensinou a atirar. Além disso, a casa também existia diversas armas e facas, enfim, então realmente era um péssimo ambiente. Já na adolescência, o comportamento do Levi não era amigável, ele chegou a colocar fogo no quarto da sua irmã por ficar bravo com ela. Mas por sorte, ninguém ficou ferido. Durante a sua adolescência, ele também foi diagnosticado com transtorno bipolar, apresentando um certo nível de psicose. Com o passar do tempo, aos 17 anos, ele foi internado em uma instituição de saúde mental. Durante sua adolescência, ele já fazia o uso de drogas e, por isso, o seu diagnóstico de psicose e até de esquizofrenia eram confusos pelo abuso de drogas que poderiam causar esse efeito. A defesa, então, tenta impor esses fatores da infância, o ambiente pobre, os abusos do seu pai, para tentar, enfim, colocar uma imagem de que a infância do Levi teria alterado seu comportamento, mas o Levi tinha irmãos que não fizeram o mesmo que ele fez e passaram pela mesma situação, e muitas pessoas, têm uma infância pobre, enfim, com um ambiente hostil e que não fazem atrocidades como essa. O Levi é frio e calculista, e como a promotora do caso disse, Levi Kings matava simplesmente porque ele gostava de matar. A Robin participou do julgamento e ela disse que não gostaria de ter ido, mas ela foi e acabou tendo que ficar de frente com um homem que havia tirado a vida de toda a sua família. A Robin disse que perdoava o Levi porque era isso que a sua família gostaria que ela fizesse. No dia 6 de outubro de 2009, os júris decidiram que o Levi seria condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Após o julgamento, ele voltou a Missouri para cumprir sua pena. A Robin, após o ocorrido, foi morar com seu pai biológico, depois morou com familiares. Depois de ter terminado o ensino médio, ela disse que desejava se tornar uma enfermeira. Apesar dos anos, a Robin ficou com algumas marcas do ocorrido naquela madrugada. Ela fala que antes de dormir sempre olha por toda a casa e que tem medo de escuro, já que no dia do assassinato da sua família, ela estava no seu quarto com as luzes apagadas. Ela se tornou uma mulher linda e muito positiva, uma sobrevivente que naquela madrugada se fingiu de morta diante de toda aquela situação de terror que ela enfrentou. O Levi Kings cumpre sua pena em um centro de correção no condado de Terry, em Missouri. E esse foi o nosso caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito, e de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações. Me segue lá nas redes sociais, que eu tô sempre postando alguma coisa diferente. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.